Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Em nome santo do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez aqui por ter a oportunidade de estar transmitindo a palavra do Senhor. Desde já aqui eu agradeço a oportunidade. Quem fala aqui é o vosso amigo, pastor José Quaresma. Peço desde já vocês se inscrevam no canal. Vocês deixem seu like também. Deus falar contigo nessa mensagem. Você curte o vídeo. Vocês também vai lá, ativa o sininho também, com a opção todas, para que o YouTube venha entender que esse vídeo é de extrema relevância e possa também estar compartilhando esse vídeo também. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com familiares. Tenho certeza que a palavra de Deus vai abençoar a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida desde já. Vamos para a palavra do Senhor. Hoje o Senhor nos deu um tema subordinado. Não deixe o medo paralisar os seus sonhos. Não podemos deixar o medo paralisar os nossos sonhos. Não podemos. Temos que lutar e agir apesar do medo. Deus sabe que estamos passando, vivendo momentos difíceis, momentos de desafios, de crise econômica, de crise na saúde, como essa pandemia que está. E temos fé em Deus que ela já está no final. Tem tirado muitas vidas, tem entristecido muitas famílias por perder os seus entes queridos, seus familiares. Então, como lutar apesar do medo? E Deus, na sua soberana sabedoria, entende que nós, muitas das vezes, temos medo. Nós, muitas das vezes, na caminhada da fé, da luta diária, passamos por momentos difíceis, por desafios. Então Deus trouxe uma palavra hoje. E essa palavra é embasada no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11 ao 16. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11 ao 16. A palavra é um pouco extensa, mas se faz necessário para entender o contexto da história, para transmitir a revelação que o Senhor Deus tem nos dado nesta manhã. Vamos lá, livro de Juízes, capítulo 6, versículo do 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizeíta, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai, aleluia, nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-se o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Amado e queridos irmãos, aqui vemos nesse contexto então um homem chamado então Gideão. Gideão estava nesse contexto, nessa situação, a nação de Israel estava sendo oprimida. A nação de Israel, muitas das vezes na história bíblica sagrada, ela vivia um ciclo vicioso entre pecado, servidão, arrependimento, salvação. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. Muitas das vezes na nossa vida é assim. Muitas das vezes a gente erra, a gente peca e fica servindo ao pecado, e fica servindo muitas das vezes a nossa carne e ao inimigo, e muitas das vezes a gente se arrepende e Deus vem então com o perdão dele e nos traz a salvação, a reconciliação com o Senhor novamente. E nesse contexto aqui não era diferente.
Israel estava passando por muitas lutas. Então, nessa época havia uma escassez de alimento, então. A nação de Israel então estava sendo oprimida. Então, e os inimigos aqui que nessa época então eram os medianitas, eles tinham uma estratégia de muito cruel. Eles esperavam a nação de Israel preparar a terra, arar a terra, plantar, e quando estava quase para colher o alimento, então os medianitas vinham como se fosse gafanhoto, muita gente, um exército muito grande. Então roubava então a colheita então da nação de Israel. E essa nação estava sofrendo com fome nessa época por causa então dessa opressão que estava vivendo. Mas Deus chegou e encontrou esse certo homem então chamado Gideão. E nesse diálogo aqui nós entendemos que mesmo Gideão estava com muito medo. Medo então de ser morto, de toda a sua família ser oprimida e toda essa família perecer, mas mesmo assim, como eu entendo que Gideão estava com medo? Aqui no versículo então que lemos então, no versículo de número 11 diz assim: e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. O que é lagar? Lagar é um local onde lugar de macetar, igual a alimentos como uva e outros tipos de alimentos, ou seja, alimento úmido. Gideão estava malhando trigo, no lugar não se deve malhar o trigo. Gideão estava escondido malhando o trigo. Ou seja, ele estava lutando para salvar a sua família da fome, só que num lugar úmido. O que eu entendo aqui? Gideão estava se escondendo, porque ele tinha medo, porque o lugar certo de se malhar trigo é no campo, no local aberto. Ou seja, quando estava malhando o trigo, então o vento então tirava a palha e ficava só o trigo. Agora, por que Gideão estava malhando o trigo no local úmido? No local onde se é utilizado de um tanque, o lagar é um tanque, onde a maioria das vezes era pisoteado uvas para fazer vinho. Lagar não é lugar de se malhar trigo, o que eu entendo. Gideão estava lutando, com medo, escondido, mas estava lutando. É a palavra que Deus nos traz nesta manhã. Como vencer então o medo? E lutar pelos nossos sonhos, apesar do medo. Aqui a revelação é poderosa para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. O mais importante não é a gente não ter medo. Todos nós temos medo. E certo tipo de medo, um temor, com um medo como prudência, um medo como você fazer as coisas ponderadamente, você calcular riscos para realizar os seus sonhos. Esse medo é bom. Esse medo ele vem como prudência. Agora o problema não é ter medo, como Gideão teve medo. O maior problema não é ter medo. O maior problema é o medo ter a gente. Não é problema você ter medo. O maior problema é o medo ter você. Quando o medo te tem, você é paralisado. Quando você deixa o medo paralisar os seus sonhos, a sua vida não caminha. Você para de lutar, você para de projetar, você para de sonhar. A palavra que Deus nos deu aqui essa manhã: lute, apesar do medo. Lute. Mesmo estando com medo, sonha. Vai projetando, vai realizando, vai trabalhando, faça como Gideão. Tenha medo sim, mas não deixe o medo ter você. Nós temos medo sim, eu tenho medo. Muitas das vezes a gente projeta, temos algum medo, a gente prudência, muitas das vezes por cuidado, mas não podemos deixar o medo ter a gente. Esse é o fator diferencial a qual Gideão então foi abençoado. E chega o anjo do Senhor e diz: vai nessa tua força e livra aí Israel dos midianitas, porque eu sou contigo. O que isso quer dizer? Não deixe o medo paralisar os seus sonhos.
Lute pelos seus sonhos através da fé. Tenha medo, mas não deixe o medo ter você. Então essa é a revelação da palavra do Senhor. Medita nela. Através da vida de Gideão, nos ensina que nós seremos abençoados. Nós temos medo, mas o medo não vai ter a gente. E Deus é conosco. Deus abençoe a sua vida. Gostou dessa palavra? Curte esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas. Se inscreva no canal. Que Deus abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Amém.